Olá a todos, chamo-me Márcio dos Santos Rodrigues, sou doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, da Universidade Federal do Pará, numa linha de pesquisa que é centrada em arte, cultura, religião e linguagens, e bolsista da CAPES. E na condição de doutorando em História, eu tenho pesquisado atualmente representações da Amazônia nas histórias em quadrinhos da década de 1970 aos dias atuais, dentro de uma perspectiva da história global intercruzada com a história social da arte. Eu sou mestre em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, na linha de pesquisa sobre História e Culturas Políticas. Durante o meu mestrado, eu desenvolvi uma pesquisa que era a respeito das figurações da Guerra Fria, das histórias em quadrinhos de um autor britânico, o Alan Moore, e percebi, durante esse trabalho, como o autor ele mobilizava usos políticos das histórias em quadrinhos para pensar esse campo de disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos, como ele era configurado dentro da linguagem dos quadrinhos, e acabei analisando algumas obras do período, embora tenha feito também uma espécie de genealogia dos usos dos quadrinhos durante o período da Guerra Fria. Entre 2018 e 2020, eu fui também professor do curso de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Maranhão, o que é uma graduação, uma licenciatura interdisciplinar, que tem como foco os estudos em torno de questões de relações étnico-raciais, temáticas de africanidade, e lá desenvolvi pesquisas sobre quadrinhos e também a respeito de outras linguagens, como a do cinema. Então, aqui a minha fala, ela leva em consideração esse trabalho que eu tenho desenvolvido desde a graduação em torno da relação entre a história, de um ponto de vista teórico, metodológico, sobre linguagens, como as histórias em quadrinhos. Então, aqui eu vou apresentar para vocês, durante esse tempo, eu vou tentar fazer uma divisão que seja mais didática possível, Infelizmente, a gente não tem como fazer uma interação, já que os vídeos serão gravados, na verdade, o vídeo será gravado, e me coloco à disposição para responder depois, algumas questões que vocês tiverem. A minha fala, então, ela leva em consideração 3 aspectos relacionados às possibilidades e ao entendimento dos quadrinhos como uma fonte e objeto para a história. Então, vou centrar a minha reflexão em questões relacionadas à teoria, metodologias de pesquisa e propriamente de leitura documental, para trabalhar com esse objeto cultural não identificado, que são as histórias em quadrinhos. Falar com vocês numa câmera assim, espero que não esteja sendo tão frio, embora não tenha aquele calor humano. Então, gostaria de agradecer a todos e a todas que estão aqui me ouvindo, dentro desse ciclo de cursos, mini-cursos, dentro desses diálogos históricos da Federal, do Paraná. A minha fala, ela leva em consideração também todo um esforço que eu tenho feito, de algum tempo, de tentar problematizar as histórias em quadrinhos dentro do campo da pesquisa histórica. Então, eu me vejo como um historiador que trabalha com histórias em quadrinhos, mais do que propriamente um leitor de quadrinhos que estuda história. Eu acho que a gente tem que fazer essas distinções. Então, é interessante falar nessa questão em torno das histórias em quadrinhos, a gente fazer uma questão de uma breve contextualização. Vocês devem ter contato com estudos sobre quadrinhos, ou então devem ser leitores de quadrinhos, por isso acredito que todos aqui que se inscreveram têm um certo apreço por essa linguagem, ou aqueles que não têm, uma menor familiaridade com as HQs, o curso também é que serve, o minicurso ele serve para quem não tem tanto contato com as HQs. Então, posso falar em linhas gerais que dissertações, teses e disciplinas acadêmicas sobre histórias em quadrinhos existem, E até pouco tempo elas eram exclusividade do campo da comunicação social, E com o tempo outros campos, do conhecimento
eles passaram a utilizar, né, as histórias em quadrinhos como um objeto do conhecimento, né, e manifestar interesse pelos quadrinhos. Eu posso citar, né, a área dos estudos literários. Esse campo, né, dos estudos literários, ele passou a incorporar os quadrinhos como objeto, né, ora considerando os quadrinhos, né, baseados em pressupostos, às vezes nem tão razoáveis, pouco razoáveis, consideravam os quadrinhos como literatura. A gente tem que fazer essa distinção. As histórias em quadrinhos, elas são objeto da cultura visual. Então, tem algumas terminologias que não são aplicáveis às histórias em quadrinhos. Isso a gente pode discutir mais adiante, né? E a gente vai discutir, né? Então, só para situar, este campo específico, né, que era o dos estudos literários, ele começou, né, dentro desses pressupostos pouco razoáveis, né, a entender os quadrinhos como literatura e estabelecendo também perspectivas comparativas, né? E em tempos recentes, eu posso falar, né, em linhas gerais, que os quadrinhos eles têm sido matéria de interesse nos campos da filosofia, da antropologia, da educação. Então, na história não seria diferente, né? Nós, historiadores, temos também interesse pelos quadrinhos, como objeto e também como fonte da história. Então, né, a gente ainda percebe, apesar desse interesse, tem também uma questão minimamente curiosa mesmo, né? A gente lida na história com aspectos, né, contextuais do século XX, do século XXI, dentro da chamada história contemporânea. Leva em consideração também representações, né, que são pensadas sobre os mais variados objetos, as mais diversificadas práticas culturais, só que a gente não ainda estabelece uma relação muito próxima com os quadrinhos. Essa relação ela é tímida, né? E ela é feita com pouca regularidade, pouca ou nenhuma regularidade. E isso chama atenção, né? Pelo fato dos quadrinhos eles serem um objeto que tem uma disseminação social imensa, né? Com relação a esse ponto, eu poderia apontar que tem um estudioso de quadrinhos, né? Que é o professor Valdomiro Vergueiro, lá da USP, né? Ele tem um livro chamado Pesquisa Acadêmica em Histórias em Quadrinhos, né? Que foi lançado pela Editora Criativa. E lá o professor Valdomiro, ele assinala que a entrada das HQs no meio universitário ela se deu, né, na década de 1960, no Brasil, no âmbito da comunicação social. A gente depois vai pensar em que medida nós, historiadores, também estamos, de certo modo, subordinados a esse campo. E seria necessário até um rompimento com ele. Um rompimento, mas sem deixar de levar em consideração aspectos interdisciplinares, né? Então, no âmbito da comunicação social, se efetivou, né, o estudo de quadrinhos. Esse livro do professor Valdomiro Vergueiro é de 2017. Né? Vocês encontram ele facilmente, né? Pela Editora Criativa, como editora de São Paulo. E aí esse campo ele se consolidou, né? Dentro da chamada Escola de Comunicações e Artes, né? Da Universidade de São Paulo, que é a ECA, né? A ECA USP. É interessante a gente falar um pouco a respeito disso, porque tem uma base onde esses estudos sobre quadrinhos se configuram, né? E depois tem algumas leituras que pensam, inclusive, a ideia de pioneirismo, ou então daquela concepção, o primeiro pesquisador de quadrinhos é esse. A gente vai questionar um pouco a respeito disso também, pensando também as lógicas que são aplicadas a essas interpretações a respeito do passado. Teoria, né, ou estudos teóricos, o conhecimento, ele tem historicidade. Ele é pensado em certas condições. E, no caso dos quadrinhos, não seria diferente, né? Então, no campo mesmo dos estudos dos quadrinhos, né, nós podemos até ser um contingente, né, bem expressivo, embora a gente seja ainda também um bando de gato pingado, né, para pegar uma expressão aqui, me desculpe o uso do termo, mas até mesmo esse grupo pequeno que ainda pesquisa quadrinhos, né, ele acaba tendo um peso considerável na área, seja nacional ou internacionalmente, né? E nós historiadores às vezes nós recebemos indicações e prêmios, né? De melhor dissertação, de melhor tese. E para citar alguns exemplos aqui, tem o troféu HQ Mix, né?
que ele é uma premiação, ela é gerida, né, pela Associação dos Cartunistas do Brasil, né, a ACB, e pelo Instituto Memorial de Artes Gráficas, né, do Brasil, o IMAG. Tem apoio também do Sesc Pompeia. E lá, algumas teses e dissertações no campo da história foram premiadas, né? Só para citar alguns exemplos aqui, né? Em 2012, teve um trabalho de uma pesquisadora em história, né? A Priscila Pereira, que hoje ela é doutora pela Unicamp. Ela defendeu uma dissertação de mestrado no programa, né, da Unicamp, né? E a dissertação dela chamava Entre a Época e a Paródia, né? 2 pontos. A desmistificação do gaúcho, né, nos quadrinhos de Inidoro Pereira. O renegou, né, ela foi eleita pela comissão, né, pelo juiz especial do HQ Mix, como a melhor dissertação de mestrado. Aí lá em 2016, né, a tese de doutorado do Ivan Lima Gomes, que é um pesquisador, né, de história, a tese dele chamava Os Sentidos dos Quadrinhos em Contexto Nacional Popular, Brasil e Chile, né, anos 1960. Né? E aí, 1970 também, né? E aí o Ivan, ele defendeu essa tese, né, um ano antes, né, dentro do programa de pós-graduação em História, pela Universidade Federal Fluminense. Né? E aí, lá no 28º Troféu HQ Mix, ele recebeu o prêmio de melhor tese. Né? Então, aqui a gente está, estou me referindo, né, a trabalhos que são defendidos nas pós-graduações em História. Né? E esses trabalhos eleitos aí, né, eles desenvolvem perspectivas históricas, e eles acabam também levando em consideração aspectos interdisciplinares. Então, esse ponto aqui é muito interessante a gente considerar dentro da análise de quadrinhos. Né? Então, tem alguns historiadores que têm desenvolvido trabalho. Só para pegar aqui na minha biblioteca, vou mostrar aqui para vocês um livro. Né? Só para me localizar aqui. Deixa eu ver. Aqui. Né? O livro a tese do Ivan Lima Gomes, ela foi transposta depois, né, para o formato de livro, né, pela editora Prismas. E aí o Ivan ele publicou o livro pela editora Prismas, que é uma editora que acabou falindo, né, lá de Curitiba. E ele batizou a dissertação dele, né, como Os Novos Homens do Amanhã, projetos e disputas em torno dos quadrinhos da América Latina, Brasil e Chile, né, anos 1960 a 1970. E o Ivan, quando ele desenvolveu esse trabalho, na época lá ele apresentou como livro, eu tive a oportunidade de ser o diretor técnico-científico da editora, né, na coleção Estudos das Histórias em Quadrinhos. Então, eu fui um dos mediadores, né, que na época estava envolvido na revisão, né, no formato de livro. Então, aqui está um livro que depois até ele concorreu, um ano depois, né, de ter sido lançado, ele concorreu ao troféu HQ Mix, dentro da categoria de melhor livro. Então, nós, historiadores, temos produzido algumas coisas. Né? E, inclusive, eu tenho também produções que são de caráter internacional, né? Em capítulos de livros, em artigos. E isso chama atenção porque, geralmente, vocês, quando têm interesse em quadrinhos, né? Quando a gente tem interesse em quadrinhos, a gente não sabe muito bem, no campo da história, por onde começar. E aí tem historiadores que têm desenvolvido pesquisas que são relevantes para os estudos das HQs. Né? Então, aqui o curso ele tem um aspecto que é teórico-metodológico. Né? Vou discutir a respeito da chamada leitura documental dessas fontes dos quadrinhos, para que podemos pensar, né, nos quadrinhos incorporados em temáticas as mais variadas dentro do campo da história, em que ele possa ser utilizado como fonte, um objeto específico, para a compreensão de questões, né, importantes para o desenvolvimento de estudos históricos que levam às perspectivas, né, de práticas culturais em torno das HQs. Então, o curso aqui ele é centrado em teoria e metodologia, né, no que tange ao entendimento dos quadrinhos como uma fonte possível dentro da história. Eu estou falando isso por quê? Vocês podem ter a impressão que, ao se falar em quadrinhos e história, pode ser algo mais divertido, né? E aí, né,
ao lidar com quadrinhos no campo da história, estou chamando a atenção para um aspecto de construção de uma pesquisa séria, fundamentada em fontes, em um trabalho de arquivo, né? Aqui atrás tem os meus quadrinhos, os meus livros, né? Aqui é o meu arquivo. O arquivo está em casa. Embora vocês possam fazer também pesquisas em gibitecas, em arquivos particulares. Mas tem também formas de tratamento desse acervo. Isso aqui é o meu acervo de pesquisa. Aqui é o meu material, né? Que eu acabo utilizando, fazendo leituras para pensar cursos e também pesquisa sobre quadrinhos, né? Eu tenho que falar também que, como pesquisador de quadrinhos, né, eu tenho uma trajetória que é desde a graduação. E, além disso, eu tenho uma trajetória que é de leitor de quadrinhos desde a minha infância. E isso tem que deixar bem claro, né? Justamente porque é necessário criar uma familiaridade com essa linguagem. Tem que se construir uma espécie de erudição em torno dos quadrinhos, que faz com que, né, todo trabalho a respeito de quadrinhos ele tenha que ser um trabalho bem aprofundado, né, em termos, né, teórico-metodológicos. E aqui a gente vai discutir um pouco a respeito disso. Então, né, só para voltar aqui, geralmente na história nós somos poucos ainda lidando com esse objeto cultural não identificado, pegando carona também numa terminologia de um pesquisador, né, no caso o Thierry Grostein, né, um pesquisador europeu, que ele tem um livro chamado Um Objeto Cultural Não Identificado. Aqui ele está falando das histórias em quadrinhos, que são esse objeto cultural não identificado de forma geral no âmbito da cultura, justamente pelo fato de que nem sempre se tem uma familiaridade com a linguagem dos quadrinhos. E ainda mais no campo da pesquisa, né, acadêmica. Então, né, nós historiadores, né, embora nós sejamos indivíduos atuantes, que até ocupamos atualmente certas posições acadêmicas, nem sempre nós temos, né, um grau maior de articulação, e, de certo modo, na pesquisa de quadrinhos, ainda estamos em uma posição de isolamento, né? Uma posição de isolamento que faz com que, né, nossos interesses básicos em torno das pesquisas eles não tenham uma maior efetividade. É necessário criar um outro circuito, né? Um circuito que leve em consideração os historiadores, mas sem também desconsiderar o trabalho feito por outros, né? E aqui é interessante a gente chamar isso. Eu vou apontar para vocês alguns estudos, né, ao longo dessa minha fala, e eu vou depois mostrar algumas imagens para a gente, para que nós possamos pensar também na questão, né, dos usos e das metodologias aplicáveis aos quadrinhos, né? Então, eu fico pensando também se nós, historiadores, nós não estaríamos, né? E quais seriam os motivos pelos quais, né, nós estamos desconsiderando esse elevado grau, né, de inserção dessa linguagem que se chama quadrinhos, né, na sociedade contemporânea. Isso não soa meio estranho? Olha, os quadrinhos eles têm uma disseminação social imensa. Temos atualmente, né, a repercussão dessas obras cinematográficas que são transposições de universos desenvolvidos nas páginas dos quadrinhos para o cinema. São essas transposições que são, em grande parte, sucesso de bilheteria. E isso é uma questão que mostra a inserção dos quadrinhos, né, na nossa sociedade. E também, se a gente vai abordar, né, o século XX, né, e o século XXI, sem ao menos dispor de algumas linhas para falar a respeito dos quadrinhos, isso soa, no mínimo, como contraditório, né? Contraditório. E aí, né, esse paradoxo, ele leva em consideração também, né, se bem que a gente poderia até pensar o seguinte, que medida isso é um paradoxo, né? Porque se ele se explicaria, né, ao menos em parte, pela constatação que nem toda produção historiográfica sobre determinado objeto, né, ou tema de pesquisa, ele vai ser possível de ser desenvolvido
porque ele está condicionado não só pelo interesse da sociedade também, né, a respeito do tema, ou se ele foi ou nada ou pouco pesquisado, mas a gente tem que perceber também algumas questões como a própria cultura acadêmica, ou então um incentivo institucional, que acabam sendo, de certo modo, possibilitadores, né? Ou então eles vão acabar interferindo na maneira como esses objetos de pesquisa eles podem ser pesquisados, né? Então tem esses aspectos aí que são interessantes a gente considerar também, a constituição de um campo de pesquisa sobre quadrinhos, né? E aí tem talvez a leitura mais próxima de um sociólogo francês, o Pierre Bourdieu, quando ele lida, né, com a noção de operacionalidade do campo científico. Ele coloca em evidência também que no meio do meio acadêmico, naquilo que a gente chama do meio acadêmico, ele tem uma luta, ele tem ali um terreno que não é neutro. Ele trata-se de um espaço de jogo dentro de uma luta que é concorrencial, né? Tem uma concorrência em torno dos quadrinhos, e essa concorrência ela não é neutra, ela é envolvida por subjetividades, o que acaba contribuindo, né, para que métodos e objetos de pesquisa eles sejam deslegitimados. É interessante a gente considerar isso, né? Que aí vocês podem ter o maior interesse em serem pesquisadores de quadrinhos, mas podem não encontrar espaço para desenvolvimento de pesquisa, justamente por causa do campo científico, né? O campo da história é um campo que ele tem regras, ele tem certas formas, né, de entendimento, tem agentes sociais que fazem parte, mas é possível também mudar um pouco também disso. Aí eu vou falar a respeito disso mais adiante, né, quando for falar dos grupos de pesquisa a respeito do Brasil. Isso é interessante porque a produção historiográfica sobre qualquer tema, ela leva em consideração, né, esses aspectos. E aí, no caso dos quadrinhos, a gente percebe que nós, historiadores, não levamos em consideração demandas que são coletivas e posicionamentos que são postos pela sociedade contemporânea. Então, esse ponto, eu vou aqui trabalhar com vocês de uma forma muito mais exaustiva e apresentando esses pontos, né? O porquê das histórias em quadrinhos não serem trabalhadas pelos historiadores, para a gente justificar, inclusive, alguns aspectos teóricos e metodológicos, né? Talvez aqui tenha alguém que pesquisa quadrinhos. Suponho que sim, né? E geralmente, aquele que deseja pesquisar sobre quadrinhos, ele tem que fazer um trabalho muito de tentar legitimar as HQs, né, dentro do campo da história, embora isso seja um tanto desgastante, né? Isso seja um tanto desgastante e que faz com que nós, né, historiadores, às vezes, percamos tempo tentando justificar o campo de abrangência de um objeto que tem uma presença enorme na contemporaneidade, né? Então, quando se tem pesquisa sobre quadrinhos, elas são chamadas de pesquisas alternativas. Alternativo. Quadrinho é uma fonte alternativa, né? É um ponto a se colocar, né? Justamente pelo fato, né, que talvez seja mais alternativo lidar com uma fonte que está, né, lá nos confins da Itália, né? Então, um testamento das minas setecentistas, e ninguém pergunta, né, geralmente, qual que é a validade de trabalhar com essa fonte, né? Mas nós, historiadores de quadrinhos, nós temos que ficar sempre, né, falando a respeito, né, do porquê pesquisar quadrinhos. Então, aqui, a gente lida com isso, mas não é o foco, né? Não é tanto o foco aqui. O foco é a gente pensar também, né, a respeito desses usos dos quadrinhos. E aí a gente tem algumas questões em torno de teorias, ou então de estudos, ou então de correntes teórico-metodológicas. Uma dessas correntes é chamada de história cultural, né? Todo mundo aqui já deve ter lido referenciais da história cultural, aos moldes de um Chartier, né? E aí, mesmo com o estímulo dessa história dita cultural, né, ainda é raro encontrar, né, linhas de pesquisas, né, trabalhos cujo enfoque sejam temas e objetos, né, de incontestável alcance na contemporaneidade. Como, por exemplo, né, os quadrinhos, que eu estou mencionando aqui, filmes de entretenimento, ditos mais comerciais, ou então videogames, né, RPG, ficção científica e desenhos animados. A chamada cultura pop ela não é tanto objeto para nós historiadores, né?
Nós, historiadores, ainda temos um certo descaso ou uma despreocupação com produtos culturais da chamada cultura da mídia, né? Ou da chamada cultura de massas. E aí, até quando nós, historiadores, também ficaríamos nessa aí de sustentar que toda e qualquer fonte ela pode ser objeto para a história? Isso é um contraditório. Eu ficava pensando isso durante a graduação, né? Quando tinha professores que apresentavam uma discussão, falando, olha, tudo pode ser objeto para a história. Mas aí, quando eu apresentava um trabalho sobre quadrinhos, né, tinha um certo enfrentamento. Ou então, né, só para situar, quando fui tentar, né, o projeto de mestrado, né, na UFMG, e na primeira oportunidade, né, que eu tentei, eu não passei, né? Tentei numa linha chamada Ciência e Cultura na História, dentro do programa de pós-graduação da História da UFMG, que é um programa de excelência, né, nota 7. E aí, no ano seguinte, eu mudei a palavra ciência por política. Apresentei o mesmo projeto, né, com uma coisa ou outra mudando, e era uma relação entre ciência e política, e apresentei na linha História e Culturas Políticas, né, do programa da pós da UFMG, que era um trabalho sobre a ficção né, especulativa e as representações sociais construídas, né, nos quadrinhos dos anos 1980 pelo autor lá chamado Alan Moore, né, um autor britânico. E aí até passei em primeiro lugar, mas não esperava isso. Eu lembro que até quando eu fui olhar na lista, né, de aprovados, eu já fui lá em último lugar para ver se meu nome estava lá, né? Por quê? Porque quando eu tentei o projeto, era aquela coisa de se falar assim, olha, você está dando um tiro no pé se tentar pesquisar quadrinhos, não vai ter muito sucesso na história, não. Então, a gente está lidando ainda com uma questão que é de uma certa tentativa de adentrar em um campo que considera as histórias em quadrinhos como uma fonte que não ainda pouco abordada. E, geralmente, os nossos pesquisadores doutores, eles não têm a menor familiaridade com as histórias em quadrinhos e não assumem isso, né? Justamente também porque a gente não pode também exigir de um pesquisador de quadrinhos, de um doutor, que ele tenha familiaridade com as HQs. Talvez ele não seja tipo um maluco que dedicou, né, mais ou menos 30 anos da sua vida aos quadrinhos. E, geralmente, quando se apresenta uma pesquisa de quadrinhos, ainda suscita aquela ideia, é um fã pesquisando quadrinhos. Quando, na verdade, tem que se colocar o seguinte, é um historiador que pensa nas histórias em quadrinhos como uma fonte possível para desenvolvimento de pesquisas históricas. Essa é uma questão a se considerar, né? Inclusive rompendo uma perspectiva muito entusiasta, né? Uma postura muito de fã, centrada na tentativa de fazer com que seu objeto de adoração, os quadrinhos, sejam apresentados no campo da história. Então, temos que colocar certas balizas, né, com relação, né, ao entendimento dos quadrinhos dentro do campo da história. E, além disso, a gente está levando em consideração que essa entrada dessas fontes imagéticas, né, elas, no campo da pesquisa histórica, ela é recente, né, do ponto de vista da institucionalização, né, do conhecimento, né, histórico como um campo de saber específico. Isso tem algumas leituras que levam em consideração essa questão, do ponto de vista contextual, historiográfico. Historiografia também ela pode ser analisada como um objeto também, né, como uma fonte, justamente porque ela lida com temas, né, a historiografia ela acaba dialogando com condições históricas, e aí não existiam condições históricas que permitiam os quadrinhos serem trabalhados, né, no campo da história. Então, a gente está vendo também, né, que teve também uma espécie de virada linguística, né? E essa virada linguística ela permitiu que as linguagens fossem objeto do conhecimento histórico, pudessem ser analisadas, examinadas pelos historiadores. Então, ainda, no caso da história, a gente está considerando ainda um pictorial turn, né? Uma virada icônica, uma virada pictórica, e essa virada pictórica ela está sendo desenvolvida,
né? Ela está sendo desenvolvida, sendo colocada pelos pesquisadores de história, na história, e ela faz ainda parte de um processo em curso. Então, essas metodologias em torno de imagens estão sendo construídas, né? O que faz com que as histórias em quadrinhos elas entrem no campo da história, né? Como um objeto, né? A ser compreendido. E nesse ponto, né? No caso dos quadrinhos, ainda há necessidade de se fazer uma virada quadrinística, né? Uma incorporação das histórias em quadrinhos como essa fonte possível de análise dentro do campo da história, né? Então, posso chamar a atenção também que aí eu posso lançar mão de algumas hipóteses para pensar o fato de por que os quadrinhos são pouco utilizados no campo da história, né? Espero que essa discussão não esteja sendo maçante, né? Mas ela é necessária. E essa é uma das hipóteses que é possível lançar mão, né? Talvez ela está muito associada ao fato de que o meio acadêmico ele compartilha, né, com um conjunto maior da sociedade a percepção de que os quadrinhos eles seriam um objeto que está associado a uma cultura de entretenimento sem maiores aspirações, né? E essa cultura de entretenimento sem, né, um interesse dito mais adulto, né, ela seria direcionada a um público infanto-juvenil, né? E a gente tem que perceber também que essas concepções em torno de infância como algo menor, elas são depreciativas, elas acabam considerando a infância, né, como algo menor, quando na verdade é uma questão até de uma própria especificidade. Tem quadrinhos que são destinados às crianças que podem ser utilizados como ferramenta de construção de uma consciência histórica, aos moldes, né, de um Jorn Hussen. E aí é necessário perceber os quadrinhos como um objeto que faz parte da sociedade, independente ou não de estar relacionado à cultura do entretenimento, mas ele é capaz de nos dizer questões de um tempo. Ele é produzido num tempo, né, pensado dentro de certas condições, e isso faz com que ele possa ser considerado, do ponto de vista teórico, metodológico, ou mesmo da leitura documental, uma fonte, né, ou um objeto para a história. A gente pode analisar das duas formas, né? E ainda percebendo também nos quadrinhos representações historiográficas que são pensadas, construídas, né, em torno da relação dos quadrinhos com o chamado conhecimento histórico, né? E aí, só para a gente pensar mesmo, tem essa concepção da sociedade que ela está em diálogo também com um certo pressuposto no meio acadêmico de que os quadrinhos eles seriam uma fonte sem menor aspiração a uma questão mais séria. E isso está relacionado também com a ideia que se faz no meio acadêmico em torno de produtos da cultura de massa, que seriam alienantes, que eles contribuiriam, né, para distorções, que eles seriam ideologizantes, né, quando todo e qualquer quadrinho não é neutro. Ele é produzido dentro de certas condições. E isso faz com que nós, né, possamos estudá-los, né? E aí só também tem essas concepções que são rótulos que são atribuídos aos quadrinhos, né? Como o rótulo adulto, ao rótulo infantil, e isso tem certas implicações e pesos culturais distintos, não é? Então, para as pessoas que ainda insistem nesse ponto, eu acho que elas deveriam conhecer mais os quadrinhos que são publicados, né, atualmente, né, no cenário quadrinístico, que é um cenário diverso, das mais diferentes tradições em torno dos quadrinhos, e pensar justamente, né, que o que é vendido em banca quase sempre não é destinado, banca ou livraria, quase sempre não é destinado ao público infanto-juvenil, porque ele está relacionado ainda com questões econômicas, né, de um certo nicho consumidor de quadrinhos. Então, ainda nós historiadores temos que reconhecer os quadrinhos, né, como um problema histórico, né? Então, nessa reflexão, né,
mesmo personagens que a gente conhece, que fazem parte do imaginário mais coletivo, personagens como Superman, personagens como Batman, eles foram utilizados para tratar de questões filosóficas, temas que são mais complexos. E isso faz com que nós, temos que considerar as histórias em quadrinhos dentro dos contextos em que elas foram produzidas, né? Mas isso não é uma questão talvez muito só do Brasil, não, do nosso meio acadêmico. Embora os quadrinhos eles sejam pesquisados na academia, né? Se a gente for ver mesmo em um país como a França, aí um livro lá de 2014 desse autor aqui, o Thierry Groenstein, né? E o Thierry Groenstein, né? Ele tem um livro que foi publicado no Brasil pela Marca de Fantasia, que é uma editora lá da Paraíba, né? Do professor Henrique Magalhães, e ele fala num livro, nesse livro, né? Histórias em Quadrinhos, essa desconhecida arte popular, ele fala que nada se ensina na universidade sobre os quadrinhos. E eu não estou falando apenas na história, não. Estou falando também no campo da comunicação social. A gente pode contar nos dedos as universidades que têm disciplinas centradas, né, nos usos dos quadrinhos como objeto do conhecimento. Ainda é pouco, né? Embora a gente tenha um contato, uma infinidade de quadrinhos que circulam, né, no dia a dia. O nosso contato é quase que muito presente. No momento que estou gravando aqui a aula, ontem morreu o ator, né, que interpretou o Pantera Negra. E é possível perceber uma comoção nas redes sociais, né, nos jornais, em torno, né, da figura do ator, que infelizmente faleceu, né, acometido por um câncer. E aí a gente percebe, né, que tem um certo apelo, né, inclusive sentimental, no que tange, né, a nossa presença, o nosso interesse, a nossa empatia, as nossas afinidades colocadas aos quadrinhos. É interessante de perceber isso, né? Então, a academia ela deveria considerar os quadrinhos como essa fonte possível de entendimento, né? E se a gente for ver mesmo na história, voltando aqui no nosso campo da história, tem um livro que é de um historiador chamado Michel Volvelli, né? Que é aquele imagens e imaginário na história, fantasmas e certezas, né? Nas mentalidades desde a Idade Média. Ele tem 2 capítulos que são centrados em quadrinhos. Num capítulo, ele estudou a Mulher Maravilha. E no outro capítulo, ele estudou o Motoqueiro Fantasma. O que ele estava tentando perceber no Motoqueiro Fantasma? Olha, as representações em torno da morte. Já no da Mulher Maravilha, a questão em torno da dimensão do feminino, da mulher no Ocidente, né? E aí o Michel Volvelli, que ele é um historiador de renome entre nós, né, historiadores, ele chega a falar, no caso dos quadrinhos, né, que os quadrinhos eles são destinados a um público que ele varia desde adolescentes a adultos retardados. Isso está no livro dele lá, né? Só para ver aqui, né? É um livro lá de 1997, edição aqui no Brasil e tudo, né? E ele está lá na página 372, para a gente ter essa concepção, né? Então, a gente tem que considerar também essa dimensão, que nem sempre os historiadores eles estão familiarizados com os quadrinhos, eles acabam construindo uma leitura que é depreciativa, negativa com relação a essa linguagem, que diz respeito mais à ignorância, ao pouco contato que eles têm com os quadrinhos, do que propriamente a pouca ou a nenhuma complexidade desse objeto. Quando, na verdade, os quadrinhos eles são um objeto muito complexo, né? E aí, nós, historiadores, temos que assumir que nem sempre temos uma maior familiaridade com as fontes que fazem parte do cotidiano. O que faz com que nós tenhamos que construir entendimentos possíveis e dentro de perspectivas que são inter ou pluri ou transdisciplinares para a compreensão desses objetos, ainda mais objetos visuais que fazem parte, né,
da nossa sociedade de uma maneira muito presente, né? De uma maneira quase intensa. Então, são questões que a gente tem que considerar também, né? E aí, não são também um ponto que a gente considerar, não são também muito recorrentes análises de historiadores que trabalham com questões do tempo presente. Estou falando justamente por ser um historiador que trabalha com os quadrinhos dentro de uma perspectiva mais do contemporâneo, dentro de temas do imaginário, temas que são de imaginário mais recente, dentro de um tempo que é quase imediato. E aí, quando se vai apresentar algo sobre quadrinhos, né, talvez a pergunta seja se isso não é um trabalho mais centrado no jornalismo do que propriamente no campo da história, né? Que talvez o tempo presente ele seria matéria de reflexão dos jornalistas, o que é um equívoco. É um equívoco, né? Porque essa premissa, né, de que historiadores eles têm que ter um distanciamento temporal para fazer um trabalho neutro, ela não se sustenta. Não se sustenta porque essa noção em torno de objetividade ela pode ser construída até com objetos que fazem parte do nosso hoje, do nosso de segundos atrás. Se eu quisesse problematizar o que eu estou falando aqui, né, dentro de perspectivas históricas, eu teria que considerar as condições de possibilidade, né, que são pensadas, que são apresentadas para que eu possa falar esse meu discurso aqui. Então, o campo da história do tempo presente é ainda um elemento que é possível de análise para nós historiadores, né? A gente tem que pensar essa questão relacionada também à objetividade, né, que às vezes não é considerada para se falar dos quadrinhos. É uma perspectiva aqui que a gente tem que chamar atenção, né, dentro da nossa reflexão, né? E além disso, faz com que, né, esse pressuposto de que os quadrinhos seriam algo menor, faz com que nós ainda não consideremos uma chamada, como eu disse anteriormente, uma virada quadrinística, né, aos moldes, né, de uma virada linguística, que leva à consideração autores, né, autores que são importantes, como o Ian Gordon, né, o Jean-Paul Gabier, né, ou então Pascal Lefebvre, que são historiadores, né, e tem um outro historiador também, dos quadrinhos, você é considerado como historiador, o Maurice Horn, né, e aí eles se tornam ainda pouco ou nada conhecidos entre nós. Ou mesmo aqui no Brasil, né? Se a gente for considerar os trabalhos, né, do Ivan Lima Gomes, que é professor lá da Federal de Goiás, né? Trabalhos da Priscila Pereira também, que é professora lá do Instituto Federal em Minas Gerais, que é doutora da Unicamp, com tese sobre quadrinhos. O trabalho também, né, do Rodrigo Pedroso, que é um doutorando em História pela Universidade de São Paulo, né? Pela USP. E o Rodrigo Pedroso ele tem pensado atualmente a questão das distopias, da ficção distópica para entendimento dos Estados Unidos nas décadas, né, da transição da década de 80 para 90. Então, são trabalhos de historiadores. Ou então, trabalhos do historiador Victor Calari, que atualmente ele é doutor, né, doutorando lá pela Universidade de São Paulo também, e ele tem feito trabalhos com relação à dimensão da memória memória e da história em torno do Holocausto, né? Pensando quadrinhos que tematizam o antissemitismo, ou então pensando em quadrinhos, né, desses autores mais consagrados, como Art Spiegelman, né, que é o criador do Maus, ou então pensando também uma dimensão do trabalho do Will Eisner. E aí tem trabalhos também de historiadores como o Sábio Queiroz Lima, que é um pesquisador baiano de quadrinhos, que tem um mestrado dele lá na Universo. Ele foi orientado pela professora Maria Del Priori, e aí ele fez um trabalho centrado na Mulher Maravilha, né? Inclusive, a dissertação dele foi lançada em livro. Tem também os meus trabalhos no campo, né, das representações sociais e políticas, né, tanto em torno da Guerra Fria, quanto com relação também à questão da Amazônia atualmente. Eu também tenho desenvolvido trabalhos sobre quadrinhos africanos, que é um ponto
a se discutir aqui. Inclusive, eu vou apresentar aqui para vocês, né? Só rapidinho aqui uma tela, vou abrir aqui para vocês, só pra vocês terem contato aqui, né? Só para abrir aqui, gente. Aquela coisa de professor travando com a apresentação. Vou tentar ser mais espontâneo também. E esse vídeo aqui ele não vai ter corte, né? Acho até interessante ele não tenha corte. Tá? Enquanto abre aqui. Aí só para compartilhar, né? Olha só a tela. Olha, eu vou oferecer um curso agora, não é? Um curso gratuito, via Google Meet. Estou fazendo aquela propaganda, aquele jabá aqui não, tá? Estou só mostrando aqui uma possibilidade de análise, né? E aí eu vou fazer esse curso, que ele vai ser em setembro agora, né? Até outubro, curso gratuito, já que eu fui professor do curso de estudos africanos, né, na UFMA, e como professor substituto, e eu sou vinculado dentro de um núcleo interdisciplinar de pesquisas sobre estudos africanos e afro-brasileiros, e lá eu propus uma linha de pesquisa sobre África e africanidades e linguagens, essa relação. E aí eu vou falar um pouco a respeito, né, do curso. O curso está até montado aqui, né, só para vocês verem, né? Estou ainda trabalhando nele, na apresentação, que leva em consideração desde essas representações mais conhecidas, né, para se pensar a dimensão contextual de obras, né? Aqui é a primeira parte do curso, a primeira aula vai ser centrada a respeito da invenção e da ideia de África nos quadrinhos. Não apenas nos quadrinhos, né, africanos, mas também nos quadrinhos ocidentais. Aqui tem um exemplo do Tintim do Congo, que é classificado como uma obra racista, mas que ela carece de elementos de contextualização. Para a gente pensar dentro de uma postura que não seja exclusivamente maniqueísta. A gente tem que entender o autor no contexto dele, né? E, inclusive, perceber nas dimensões em torno das construções em torno de raça, né? Dentro da ideia do racismo da época, a ideia de colonialismo, e relacionar esse autor a questões mais amplas. Então, aqui está um curso. Caso vocês tenham interesse, é só depois vocês me escreverem, né? Vou colocar aqui, inclusive, o meu e-mail aqui, né? Caso vocês tenham interesse, né? Dentro dessa reflexão. E caso vocês estejam gostando também, né? Então, aqui, né, no curso, eu até preparei uma imagenzinha, acabei nem mostrando tanto, né? Acabei falando muito mais. E aí, o meu e-mail está aqui. Caso vocês tenham interesse, é só me escreverem. E aí, eu faço a matrícula para vocês. Apesar do curso, o curso ele teve as inscrições encerradas. A gente não preferiu abrir lote. Estou falando a gente porque foi uma iniciativa coletiva, né? E, então, caso vocês tenham interesse, eu faço a inscrição de vocês dentro desse curso, né? Ou então, se não for possível, né, por causa de espaço, justamente porque já tem mais de 180 vagas, né, a sala que a gente vai ter tem 250. Então, os primeiros 70 aí eu faço a inscrição e aí a gente pode discutir a respeito da questão do quadrinho africano. Mas aí eu vou voltar mesmo à questão da minha apresentação aqui para cá, né? Já que eu terminei de fazer um momento de propaganda, né? Então, vamos voltar aí. Né? Nesse ponto aí, com relação à questão do entendimento dos quadrinhos como fonte, nós ainda, historiadores, nós carecemos de construção de repertórios possíveis para entendimento dos quadrinhos. Né? E então faz com que nós também temos que nos preocupar, né, com algumas questões de ordem prática, com o que se chama quadrinhos. Né? Um ponto que talvez seja interessante a gente discutir aqui, né,
desse desapreço ao fato dos quadrinhos, né, no nosso meio social, ele está relacionado também com uma ideia de um preconceito. Embora aqui a gente fale de preconceito contra os quadrinhos, que foi característico de uma determinada época, né? Não para a gente estabelecer concepções que são negativas com relação à ideia, né, de que tem vilões, né, em determinado momento, teve uma onda persecutória, uma onda de perseguição aos quadrinhos dos anos 1950, e lá teria um psiquiatra alemão, radicado nos Estados Unidos, que ele talvez seria o principal vilão. Isso aí é uma visão um tanto maniqueísta, que não considera também que esse sujeito, tal como outros, faziam parte, né, de uma série de construções históricas, e o discurso que eles fazem não é isolado, ele faz parte de uma rede, né, uma rede de discussões em torno dos quadrinhos. Então, isso acaba ainda sendo muito marcante na pesquisa de HQs. A gente tem que produzir, inclusive, algumas leituras que elas têm que romper com essa perspectiva um tanto maniqueísta. Eu vou falar por quê? Porque na pesquisa de quadrinhos, tal como é feito no Brasil, infelizmente ainda nós estamos presos à ideia de ídolos de origem, né? O primeiro quadrinista de todos os tempos a criar um HQ, né? Ou então, olha, tem um maniqueísmo lá, olha, teve uma perseguição aos quadrinhos. Inclusive, isso aí é tema, né, de evento, né? De evento acadêmico, né? Tal como aconteceu nas últimas jornadas, né, da USP, de pesquisa de quadrinhos, que foi eleito lá para falar do Friedrich Werther, né? Friedrich Werther, um psiquiatra alemão, né? Quando nem até chamou pesquisadora lá sobre o Friedrich Werther, que inclusive esse livro dele, O Sedução do Inocente, né? É um livro que é muito citado, mas é pouco lido na pesquisa. E aí carece de elemento de contextualização, porque parece que o fato de uma crítica ter sido colocada aos quadrinhos, né, em determinado momento, faz ainda com que nós ainda tenhamos que ficar naquilo de legitimar o quadrinho como fonte, né? E aí a gente não estabelece uma reflexão do ponto de vista dos quadrinhos como fonte e objeto para qualquer campo de conhecimento, né? E no Brasil isso é possível também considerar no ponto de vista brasileiro, que os quadrinhos eles figuram, né, desde, quer dizer, não tão totalmente, né? Porque aí a gente tem uma dimensão de ordem política que faz com que, inclusive, o livro ele seja o alvo de ataque. Mas em 2006 os quadrinhos eles começaram a ser incluídos no programa Biblioteca da Escola, o PNBE, lá do Ministério da Educação, né? E na época o ministro da Educação, o Fernando Haddad, né, que até foi candidato, né, na última eleição, ele chegou a ganhar um prêmio, né, na categoria dos quadrinistas por incentivo na área, porque aí criou elementos para que as editoras elas investissem na linguagem dos quadrinhos. Então, se você está vendo esse vídeo aqui, né, dessa aula, desse minicurso, você pode ter certeza que a disseminação dos quadrinhos de uma forma social, né, nos últimos tempos, ela está ligada com políticas públicas de incentivo à disseminação de leituras. E os quadrinhos eles entraram nessa perspectiva, embora também tenha alguns questionamentos com relação a isso, né? Tem alguns livros, né, particularmente do pessoal da ECA, USP, que geralmente escreve sobre tudo, tenta escrever sobre tudo, sobre quadrinhos, e às vezes até de uma forma até de monopolizar a área, embora tenha contribuições importantes, né? E aí, lá o professor Valdomiro Vergueiro e o Paulo Ramos, eles fazem um diagnóstico lá do PNBE num livro, né? Que até aquele quadrinhos da rejeição à prática, né? E também tem falam
que a questão dos quadrinhos no campo do ensino, da aprendizagem, da disseminação do quadrinho, pelo PNBE, ela era passível de crítica justamente porque os quadrinhos eles foram entendidos como uma porta de entrada para a chamada literatura mais séria, a literatura propriamente dita. E não foi uma valorização do quadrinho pelo quadrinho, né? Pela potencialidade dessa linguagem como uma ferramenta, né? Até eles problematizam essa ideia de ferramenta, porque tem a ideia de ferramenta, né? Que seria qualquer instrumento que seria facilitador ou potencializador da concepção, das concepções didático-pedagógicas em torno do ensino, né? E aí essa ferramenta, o quadrinho com ferramenta, foi visto muito mais como facilitador da chamada literatura propriamente dita do que se construíam elementos para a compreensão e a valorização do quadrinho por ele mesmo, já que é uma linguagem eminentemente visual e nem sempre nós, na nossa cultura, que é muito marcada pela disseminação de imagens, quase sempre nós não temos referenciais para decodificação das imagens como um produto, né, de um tempo, como passível de questionamentos estéticos, né, com uma certa configuração que é pensada em práticas que são situadas no tempo. Então, aí, né, a gente tem que considerar essas dimensões e isso foi interessante porque quando teve esse boom, né, recente, mais ou menos, né, uns 14 anos atrás, uns 15 anos atrás, né, em torno dos quadrinhos, isso contribuiu para a difusão, para a construção de eventos de pesquisa, de grupos, né, de estudiosos centrados nos entendimentos dos quadrinhos dentro da academia, ou mesmo, né, professores interessados em recorrer às HQs para a construção do conhecimento escolar. Então, nós historiadores temos que considerar esses aspectos, né, dentro dessa perspectiva dos usos dos quadrinhos como uma fonte histórica, né? Então, aqui eu termino a primeira parte do meu vídeo, né? Eu vou fazer as outras partes, centradas na questão do quadrinho como fonte, dentro da teoria, da metodologia da história, e pensando também na questão de uma leitura documental. Então, vamos lá para a segunda parte.